Meus amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, o Flamengo recebeu o Internacional, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e nem assim conseguiu fazer as pazes com a vitória. 1-1, o Flamengo ganha um ponto, o Internacional ganha um ponto e perdemos todos 2 horas de vida por assistir essa pelada braba. Antes de falar sobre mais esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui no Clube Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, tem um grupo de WhatsApp só para os membros do Covil, onde você fica sabendo as notícias do Mengão em primeira mão, inclusive a escalação, e também pode trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra. Leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e sorteios exclusivos. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, como eu disse, rodada 2 do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do Brasileirão aqui no Maracanã. Quarta-feira, 7 horas da noite, praticamente é carnaval no Rio de Janeiro, ameaça de chuva forte, aí você pensa, pô, não vai dar ninguém, né? 56 mil torcedores aqui no Maracanã, sendo que 52.792 pagaram o ingresso. A nação rubro-negra é um espetáculo, o jogo pode ter as condições mais adversas possíveis que ela comparece e comparece. Tivemos fora desse jogo Danilo, liberado para resolver assuntos particulares, o Saul, que ainda se recupera de cirurgia, Jorginho suspenso, você lembra, né? Foi expulso contra o São Paulo, e o Luiz Araújo lesionado, esses os desfalques do Mengão para essa rodada de número 2. Então, com isso, o Felipe Luiz resolveu rodar o elenco, sabendo da sequência cruel que temos pela frente. Ele foi a campo com Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga com Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com Pulgar, De La Cruz, essa me surpreendeu, não esperava o De La Cruz no time titular, e Arrascaeta, que eu esperava menos ainda no time titular, né? Claro, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas eu não queria o Arrasca nesse jogo não, está se arrastando em campo, precisa descansar um pouquinho, não adianta tentar tirar o sumo de onde só tem bagaço, né? O Arrascaeta está cansado, começo de temporada, ainda não recuperou o ritmo de jogo, então para mim não deveria ter começado como titular. Eu nem colocaria, nem relacionaria ele para o jogo de hoje, tá? No ataque, Lucas Paquetá na ala direita, Everton Cebolinha na ala esquerda e Bruno Henrique centralizado como falso 9. Bom, como eu disse, o Flamengo e o Internacional perderam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu em casa para o Atlético Paranaense e o Flamengo perdeu para o São Paulo lá no Morumbi. Duas equipes que precisam de recuperação na temporada e o Inter sabe, olha, nosso time não é um dos melhores, muito pelo contrário. Então eles se retrancaram todos. Inter saindo no contra-ataque e na hora que está sem a bola, estão completamente preso ali da intermediária de defesa para trás. Mas ainda assim saindo para o jogo, né? Os jogadores do Inter se desdobrando bastante nos primeiros minutos de partida. O Flamengo demorou a entrar um pouquinho no jogo, a gente ainda sente que a galera está dispersa, eu não vou dizer sem vontade, hoje eu não vou dizer sem vontade, mas está faltando energia, começo de temporada, está faltando perna para todo mundo. Né? E mesmo rodando o elenco, dá para ver que a gente não tem aí, se bobear, 60% da capacidade total que essa equipe bilionária pode entregar. Antes de falar um pouquinho mais sobre a partida, eu preciso destacar o Royal, na hora que o telão anuncia o time do Flamengo, né, passa a escalação, o Royal foi vaiado, tá? O único jogador vaiado, não é comum isso acontecer. O torcedor tá pegando muito no pé do camisa 22. Não vou dizer que está errado, porque o Royal realmente não tem entrado bem em nenhum dos jogos em que vestiu o manto sagrado. E o Paquetá foi mais aplaudido, mais saudado do que o Arrascaeta. Isso é muito raro de acontecer. Não me lembro a última vez que eu vi algum outro jogador ser mais saudado, mais com seu nome mais gritado pela torcida que o Arrascaeta hoje aconteceu com o Paquetá. Por falar na torcida, teve protesto, né? Para quem está acostumado a vir para o Maracanã, depois do hino nacional, os torcedores começam a escalar a equipe, começam a cantar música para o Rossi, depois para o Varela, para o Léo Ortiz, para o Léo Pereira e assim sucessivamente vão cantando até o último jogador. Hoje,
não fizeram com ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo Paquetá, nem mesmo Arrascaeta. O único que teve seu nome gritado, Felipe Luiz. Então o recado da arquibancada é muito claro, a torcida está na bronca com o time, com 3 derrotas seguidas, agora 3 derrotas e um empate, essa sequência ingrata que o Flamengo vem enfrentando, o recado da torcida é muito claro, estão putos, bolados da vida, é com o time e não com o treinador. Bom, dito isso, primeiro tempo chatíssimo, muito pobre tecnicamente, como eu disse, o Internacional tentando sair para ataque, enquanto está sem a bola, corre todo mundo para se defender, todo fechadinho, e o Flamengo não soube furar essa retranca. A escalação que o Felipe Luiz fez, botou um time muito ágil lá na frente, né? Paquetá e Everton Cebolinha correndo bastante, o Bruno Henrique também é um jogador que se movimenta muito, não é de ficar fixo ali na grande área, e apostou na velocidade e mesmo assim não deu certo. O time do Internacional muito bem retrancado, muito travado. O Paulo Pesolano, uruguaio que treina o Inter, soube montar uma equipe para se defender bem do Flamengo. É um time muito, mas muito inferior tecnicamente ao Flamengo. Uma equipe que escapou do rebaixamento na temporada passada, que acabou agora em dezembro. A coisa de 45 dias a gente estava com o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o time do Inter não mudou muito. E não mudou da draga que era, escapou do rebaixamento ali, ó, na conta do chá, com resultados improváveis na última rodada. Dito isso, primeiro tempo muito ruim, pobre, beleza. Agora o Flamengo perdeu a bola aos 45 minutos do primeiro tempo, praticamente um dos últimos lances, uma bola boba, e armou o contra-ataque. O Internacional foi fulminante, a bola chegou no pé do Borré, que abriu o placar no apagar das luzes do primeiro tempo. E a partir daí o Flamengo deu aquela desesperada, natural. Comecinho do segundo tempo, a gente teve alterações no intervalo, saíram Emerson Royal e o Bruno Henrique para as entradas do Varela e do Pedro. O time deu uma melhorada, nitidamente. O Varela tem um toque de bola muito mais refinado que o Royal, mas precisa descansar. Não adianta achar que o cara vai jogar 78 jogos, 80 jogos na temporada sem precisar descansar. Então o Varela veio para o segundo tempo, fez lá a sua graça. O Pedro também entrou bem, apesar de não ter conseguido se contribuir tanto com o time quanto ele esperava, né? Não recebeu tanta bola lá na frente. De novo, porque a retranca do Inter foi bem montada. A gente teve aos 18 do segundo tempo mais 2 alterações, as saídas do Everton Cebolinha e do Lucas Paquetá, os 2 pontas, para a entrada do Samuel Lino e do Carrascal, né? Entrando nas pontas. Aos 20, o Flamengo tem um pênalti a seu favor, indiscutível. Foi ali no cantinho, na esquina da grande área, mas foi calçado o jogador do Flamengo na canela, lance duro. Não vi nem se o árbitro deu o cartão amarelo, se não deu, deveria. Aos 23, o Arrascaeta foi lá e converteu o pênalti, empatou a parada. Ele que é companheiro de seleção uruguaia do Rocher, goleiro do Internacional. E o Flamengo deu uma melhorada sim, mas não foi o suficiente. Última alteração aos 27 do segundo tempo, com a saída do De La Cruz para a entrada do Everton Araújo, que deu mais qualidade ali no meio campo. Os jogadores estavam cansados nitidamente e o De La Cruz faz muito tempo que eu não vi ele atuar por mais de 60 minutos. Saiu como titular e hoje não comprometeu. Final de jogo era um cai-cai do Inter, o Flamengo desesperado, cruzando bola na área, tentando desesperadamente sair com a vitória. O torcedor, preciso lembrar aqui também, no segundo tempo, eu falei de protesto no primeiro tempo, no segundo tempo a gente só ouviu os instrumentos rigorosamente a partir dos 10 minutos, a torcida protestou, cantou, mas instrumento mesmo, aquela batucada que a gente sabe, a força total da nação rubro-negra, só a partir dos 10 minutos, mais uma mostra de que estão muito revoltados com o time e não com o Felipe Luiz, que também tem seus erros, tá? Não estou gostando da postura do Felipe Luiz nos últimos jogos, parece que quer vencer a qualquer custo. Ele tem muito conhecimento, tem talento para superar essa má fase sem fazer as escolhas, na minha opinião, erráticas, mas quem sou eu para criticar um treinador que em um ano de trabalho ganhou quase tudo no comando do mais querido. Bom, como eu disse, desespero do Flamengo, não conseguiu o gol da virada, que deveria ter saído, né? Mesmo com 9, 10 minutos de acréscimo, o Flamengo não teve a competência suficiente para virar o placar. 1-1, ruim para os dois, porque o Flamengo soma 1 ponto, o Internacional soma 1 ponto, mas a sequência do rubro-negro é muito ruim, muito ingrata, gastou muita energia e o próximo jogo é aqui mesmo no Maracanã, sábado, 9 horas da noite, horário horroroso. Última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. O Flamengo não precisa apenas vencer o Sampaio Corrêa.
tem que, se possível, golear, porque está em saldo negativo, tem que tirar a diferença de saldo. O próprio Sampaio Corrêa é uma das piores equipes do Campeonato Carioca, candidatíssimo a rebaixamento. E o Flamengo, para se livrar do quadrangular do rebaixamento, tem que vencer o Sampaio Corrêa, se possível por uma grande diferença de gols, e contar com tropeços de Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Boa Vista. Essas 4 equipes, pelo menos 2 resultados têm que ajudar. Era quase impossível o Flamengo classificar entre os 4 primeiros desse grupo, mas os resultados das 2 últimas rodadas deram um mínimo de esperança para o mais querido do Brasil, mesmo fazendo uma campanha pífia nessa fase de grupos. Então ainda há esperança, lembrando que para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, precisa pelo menos avançar até a semifinal, não basta classificar para as quartas, tem que vencer o jogo único das quartas também, mas primeiro tem que vencer o Sampaio Corrêa e fazer conta. Infelizmente é o que sobrou para o rubro-negro. Então, meus amigos, sábado, 9 horas da noite, tem mais Mengão aqui no Maracanã. Contamos com a sua presença e domingo tem Ligado no Lance no Covil Rubro-Negro. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro-Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro-Negro, o canal que mais cresce no YouTube.